Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto e esse é o Cidadão Cidade, o canal de cidadania e crítica. Em mais de 2 séculos de história e 72 anos, após a primeira mulher vereadora eleita na cidade de Campinas, pela primeira vez nós temos uma vereadora eleita com o número de 10.800 e, se a minha memória não me falha, 10.886, eu vou corrigir agora esse número aqui, com a candidata, então eleita, melhor dizendo, Mariana Conte, pelo PSOL de Campinas. Eu gostaria de dizer da alegria, da satisfação que é ver a Mariana Conte eleita aqui em Campinas, a possibilidade que a gente tem de ver esperança na política, de representatividade, de evolução. Então, com muita satisfação mesmo que eu recebo para um programa que é especialíssimo para mim e para o nosso canal. Seja bem-vinda, Mariana Conte, ao Cidadão Cidade. Oi, Pedro, olá todo mundo. É sempre um prazer, né, Pedro? O Pedro, para quem não sabe, a gente conversou antes, quando eu tinha acabado de ser eleita em 2016, foi uma das primeiras pessoas que eu dei entrevista e a gente vem trocando ideia desde então é sempre um prazer estar aqui com você, conversando com você. Me sinto Sabe? em casa. Eu fico muito feliz com isso, porque assim é todo um processo assim que começou com aquela entrevista que eu estava retomando o canal e eu iniciei o canal Cidadão Cidade com uma mulher muito poderosa na minha vida, que é a Inês Viana, que é uma artista, foi minha professora de teatro e que me ajudou a me desinibir, a conseguir falar, sabe, perante o público. Mas a timidez sempre foi uma característica minha. E aquela entrevista foi uma retomada, então, com uma mulher poderosa, empoderada, uma mulher maravilhosa, que é você, que, assim, é um exemplo para mim, para todo mundo, sabe? Então, é muito significativo para mim mesmo. Então, eu lembro que eu fiquei muito nervoso, sabe, com medo de cometer falhas, de gaguejar, enfim, né? E eu recomecei 3 ou 5 vezes a entrevista porque eu começava a rir, né? Então, assim, aí com o passar do tempo eu fui acompanhando, às vezes a distância por conta da sua correria, evidentemente, mas eu sempre acompanhando a sua atuação, sempre vendo em você justamente esse gesto de ser uma oposição a uma situação política na cidade de Campinas que infelizmente ocorreu nos últimos 4 anos, mas, em compensação, sempre que eu via você denunciando os casos de corrupção, a necessidade de que façamos mais CPIs, que a gente vá investigar os atos cometidos por pessoas que deveriam ter ética. Então, tudo isso é um exemplo para todas e para todos nós, sabe? Então, é uma satisfação para mim. O canal cresceu, eu me aprendi a lidar melhor com isso de estar aqui em frente a uma câmera e conversando com as pessoas. E você também foi um exemplo para mim de oradora, de pessoa que fala, que responde por todos nós. Eu me senti muito representado, sabe? Então, um orgulho para mim ter você hoje aqui conosco. Pedro, naquela primeira entrevista eu também estava super nervosa, porque era uma das primeiras entrevistas que eu dava como vereadora eleita, e 4 anos depois estamos aqui nós dois de novo. Legal, né? Pois é, e você revolucionando a cidade de Campinas, sabe? Que é uma cidade que tem, assim, tem uma história difícil. E com tudo isso, a gente vê você sendo eleita com essa quantidade expressiva de votos, é muito significativo mesmo. É uma mudada de perspectiva, é uma mudança de olhar da cidade de Campinas, sobre as pessoas que podem nos representar. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando justamente, começando por aí. O que significa para você saber que você, Mariana Conte, teve tantos votos de confiança e saber que tem essa representação, né? 72 anos, que depois que a primeira mulher vereadora foi eleita, você ser a pessoa que representa essa mudança da política. O que significa para você? Eu acho que é uma felicidade muito grande, né? Claro, assim, acho que foi uma demonstração, assim, do trabalho que nós realizamos e, sobretudo, é uma comprovação de algumas apostas, né? Na aposta de que, sim, nós estamos num momento histórico
em que existe demanda da sociedade, da população, por mudança social, que é uma mudança de representatividade, então, de eleição de mulheres, né, de mulheres de luta, feministas, né, e no Brasil todo a gente viu isso, mesmo aqui em Campinas, eleição de mais mulheres, mulheres negras, no Brasil teve eleição de várias mulheres trans, de pessoas LGBTs, então, assim, existe essa demanda por representatividade e uma demanda por mudança política real, concreta, né, uma rejeição em relação aos políticos tradicionais, seja a velha direita ou a nova direita, que foi aí na onda do bolsonarismo, mas que são velhas novidades, né? É mais do mesmo, né? É sempre uma política voltada para pequenos interesses ou grandes interesses de pequenos setores, né? E sem olhar o bem comum, sem olhar o conjunto da sociedade, né? Esse neoliberalismo sempre requentado. E nós temos feito uma posição, então acho que foi um pouco isso, assim, a aposta de que havia espaço, que existe espaço na sociedade e que quando a população... Eu acredito muito, assim, na força do povo, sabe? E das trabalhadoras e dos trabalhadores. Eu acho que quando o povo souber o poder que tem, as coisas podem mudar. Então, acho que é um pouco isso, assim, essa sensação de esperança. E o resultado foi muito legal, né? Tanto a eleição, né, eu ser a mais votada da cidade, também a eleição do PSOL, o PSOL ampliou a bancada, né? A gente elegeu o Paulo Búfalo também, que também, para mim, eu acho muito importante, né? Quer dizer, o Paulo é uma pessoa muito experiente, eu acho que acredito que a gente vai ser bom ter uma companhia ali como de bancada, eleição de mais mulheres, né? Mulheres de luta. Então, a campanha Pedro e Edilene também, que quase foi para o segundo turno. Então, é uma felicidade, na verdade. Eu acho que essa eleição é uma eleição que mostra que, sim, existe espaço, existe esperança. Olha, a Regina Santos está mandando uma boa noite para a gente aqui. Boa noite, Regina. Ó, ela disse: o povo tem voz e tem poder. Aliás, eu, aproveitando essa afirmação dela, eu gostaria de fazer dessa afirmação uma pergunta. Você acha que está tendo. Parabéns pela vitória. O que você Obrigada. sobre essa fala aqui? O povo tem voz e tem poder. Tanto para o bem como para o mal, no sentido de que a gente vê pessoas, por exemplo, expressões como o Bolsonaro, que foi eleito, tendo voz e poder também. Então, só que com a última eleição, a gente viu que a extensão do poder e da voz dele não é tão grande quanto a gente supunha. Então, pessoas como Joyce Hasselman, que indicaram candidatos ali, e nenhum deles foi eleito. A gente não viu essa expansão tão grande como se esperava de candidatos do PSL, ou mesmo de pessoas que o apoiam. Então, gostaria de perguntar para você sobre essa fala. O povo tem voz e tem poder. O Bolsonaro e os políticos que foram eleitos na onda do bolsonarismo são um embuste, né? Uma farsa. Na verdade, eu acho que a gente teve por conta de descrença, por conta de desilusões, o nosso povo é um povo que muitas vezes passou por processos brutos, né, de desesperança, sabe? E eu acho que isso também abriu espaço para um sujeito como o Bolsonaro, que não representava nada de novo, que era mais do mesmo, que estava 30 anos aí na política, que era um mau militar, um mau político, um mau deputado, ele conseguisse, de uma forma oportunista, aparecer como o salvador da pátria, como quem estaria lá, o redentor, né? Infelizmente, o nosso povo, eu acho que estava passando por um momento de muita confusão política, muita desilusão, muita descrença, e isso abriu espaço, né? Mas, na verdade, o Bolsonaro não representa a voz da maioria do povo, muito pelo contrário, né? Se uma parcela importante da população acreditou nele, foi por conta de uma farsa que ele criou e construiu, né? Como se colocando como a voz contra a corrupção, um político com relações profundas ali com o que há de pior e mais corrupto, que é a milícia carioca,
Então, assim, eu acho que é mais digamos assim, um oportunismo do que algo de fato legítimo, né? Infelizmente, eu acho que existe um vazio, né? Agora, eu acho que também é uma experiência, né? Uma experiência de que não existe salvadores da pátria, né? Eu acho que essa que é a questão, né? Não existe salvadores da pátria, não existe uma figura que vai canalizar e vai resolver todos os problemas. Nesse sentido, que eu digo que eu acho que o dia que o povo aprender, né, souber o poder que tem, é só força enquanto coletividade, não enquanto depositar todas as suas esperanças e dar carta branca para um político qualquer que seja ele, ser aí, nas mãos desse político, o destino do povo, né? Isso a gente viu a tragédia que a gente está vivendo, né? Mesmo agora na pandemia, o Brasil é um país assim que você precisa, né? A gente fala que o Brasil não é para iniciantes, né? não é para amadores, mas assim, veja, olha só que loucura que nós estamos vivendo. O mundo todo atrás da vacina e a gente tem um presidente que conspira contra a vacina. Que surge com aquelas coisas, porque para tomar vacina vai precisar assinar termo de responsabilidade, jogando desconfiança do povo contra a vacina, sendo que o mundo todo está atrás da vacina, porque a gente está tendo aí recorde de mortes, a gente está tendo uma economia desolada, desemprego, achatamento de renda, crise na saúde pública, trabalhadores da saúde cansados, pessoas morrendo, pessoas perdendo suas famílias, em pleno Natal, Ano Novo, as pessoas não podem nem confraternizar com os seus familiares, e a gente tem um presidente que conspira contra a saída que o mundo todo está atrás, então eu acho que isso tem que servir como experiência, né, de que não existe possibilidade de qualquer coisa boa para o conjunto da população, na medida que você entrega todos em que uma figura receba aí carta branca para fazer o que quer, porque é um pouco isso, né? Se cria uma idolatria em torno do Bolsonaro, né? Que tudo que ele fala, uma parcela da população repete, né? E a gente vê, eu via muito isso na campanha, né? Porque e pelo fato de estar sempre na rua conversando com as pessoas, né? Eu falo que ser vereador é treinar o ouvido, você precisa ouvir, né? É claro, com muito respeito. Também não concordo muito com o que a esquerda faz também. A esquerda muitas vezes, não a esquerda como um todo, mas eu quero dizer, uma parte da esquerda também se sente acima, acha que o povo é burro, né? Quer dizer, uma visão, uma posição, muitas vezes, digamos assim, uma posição de petulância, né, querendo supor que a maioria da população é burra porque votou no Bolsonaro. E não é isso, né? Na verdade, nós somos... os processos políticos, eles acontecem, e acho que teve aí uma figura horrenda que se aproveitou desse momento de desilusão para se colocar como salvador da pátria, mas é uma farsa. E eu acho que isso está aí, as pessoas estão caindo na real. Né? E eu espero que essa experiência sirva para que a gente não tenha outras farsas, né? Não tenha outras figuras aí que sejam figuras da elite tradicional, que representa, né, a indústria de armas, a propriedade agrária, o agronegócio, né, os bancos, enfim, né? Quem sempre esteve no poder e muitas vezes se recicla a figura, mas o poder pertence aos mesmos, né? Mas eu acho que essa experiência pode ser, acho que a gente pode construir aprendizados dessa experiência, sabe? Antes de continuar, queria só ler aqui, olha, a Sergina está dizendo aqui, ó, Sergina Santos, que entrevista maravilhosa e bem explicada. Vocês são demais. Virei fã dessa candidata sensacional. Assim, falando em negacionismo, muito obrigado, Sergina. Ela é uma fã, seguidora do canal aqui, e ela não tem uma ideia da força que ela dá, sabe? Assim, ela sempre está dando uma energia, e é aquela pessoa que, tipo, quando começa a entrevista, assim, eu falo, puxa, né? É aquela parte que falta, aquela pessoa que, sabe, que ajuda a conduzir e dar energia para a entrevista. Sobre a questão de negacionismo. Teve um certo período em que eu confesso para você que eu desacreditei que uma figura como Bolsonaro seria eleita. Ou seja, de certa maneira existiu tanto negacionismo da parte da direita dele, se é que, né, bom, enfim, do fascismo dele, e que
pregando uma mentira várias vezes, até tentar fazer virar verdade. E, por outro lado, também teve um certo negacionismo de diminuir, de não ver a capacidade de ascensão que uma pessoa como ele teve. E houve uma mudança no próprio discurso das esquerdas, né, porque são várias esquerdas, né, que convivem, né, e coexistem, né, e assim, então, por exemplo, o Guilherme Boulos, que chegou a ser, chegou ao segundo, chegou ao segundo, desculpa, turno. Segundo turno de uma eleição de uma cidade importantíssima do mundo. Ou seja, houve uma mudança no discurso, no dialogar. Como que você sente essa mudança da esquerda, essa autocrítica que já está sendo feita, esse olhar para si com outros olhos, e a busca do dialogar com as pessoas de uma maneira mais simples? Porque quando você fala, por exemplo, tal comportamento é fascista, se as pessoas não têm uma ideia clara do que vem a ser fascismo, ela só entende que você está falando mal de tal pessoa, então ela vai defender. Então, assim, a mudança do diálogo, de falar simples com as pessoas, como que você sente essa mudança que está acontecendo na esquerda no Brasil? Na verdade, assim, acho que é importante você falar, tem várias esquerdas, né? A esquerda é diversa, né? E eu acho importante isso, porque a diversidade da esquerda, eu acho que é importante, porque não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha, né? Quem quer colocar todo mundo numa forma na verdade, a ultradireita, né? Quem quer colocar todo mundo, isso é parte do fascismo, assim, colocar todo mundo numa forminha. Então, na verdade, assim, eu não sou daquelas que acho que fico criticando porque a esquerda é isso, que né, sabe, colocando rótulos. Eu não gosto muito de rótulos, na verdade, sabe? Eu acho que, assim, né, pensando aí, me colocando como esquerda, eu acho que a esquerda precisa estar sempre passando por autocrítica. Eu acho que isso faz parte do processo de aprendizado, de erros e acertos. E assim, na verdade, a eleição do Boulos em São Paulo, né? Quer dizer, ir para o segundo turno, na maior cidade do país, o crescimento que o pessoal teve, acho que é uma questão de falar simples, mas não é só isso também, né? De você ter conexão real com a vida das pessoas. Né? O Guilherme Boulos, ele é do movimento dos trabalhadores sem teto, né, que faz muito processo de luta na cidade de São Paulo e em várias cidades da Grande São Paulo e do estado de São Paulo. Então, assim, você estar conectado cotidianamente com o que são as lutas e a realidade do povo, né? É muito diferente, né? Você vê, o João Dória foi para Miami, né? Tipo assim, veja só, né? A gente no meio de uma crise sanitária e ele está indo para Miami. O Bolsonaro está o Bolsonaro e Michele estão inaugurando aquele terno e o vestido que eles usaram na posse. Veja, assim, não tem nada mais distante da vida das pessoas que isso, né? O que eu acho que é importante a esquerda nunca se desconectar do que é a vida real das pessoas, né? Estar vivendo, estar passando, estar dialogando, não é só uma questão de linguagem, mas é uma questão política, né? É uma questão política de estar aí do cotidiano, vivendo junto e vivendo aquilo que é a realidade da maioria das pessoas. Né? Então, eu acho que é um pouco por isso. O Boulos foi muito criticado, né? Tentou porque o fato, né, que eu acho que foi saudado, né, pelo fato dele ser um morador da periferia, e ele colocava muito isso, e eu acho que isso não é menor, quer dizer, uma pessoa que mora ali na região periférica de São Paulo, né, que conhece a periferia de perto, e ele foi criticado como se fosse uma mentira, porque afinal ele é de uma família, né, de professores universitários, os pais dele são professores universitários, e ele falou assim, olha, eu escolhi isso aqui, entendeu? Eu escolhi viver aqui, bom, que era perto dos pais da Natália, né, da esposa dele, para eles estarem mais perto, né, da família, mas porque essa é a minha realidade. Então, eu acho que tem um pouco isso, assim, da gente estar em conexão profunda sempre, não de vez em quando, sabe? Eu acho então, eu acho que é para além da linguagem. Acho que é uma questão mais de política mesmo. Olha,
Aqui a Sergina está dizendo aqui, muito obrigada por tudo, Pedro Vieira, você merece todo o sucesso que conquistado, você é uma grande estrela. Não sou, não, sabe? Estrelas são as pessoas que vêm aqui, sabe? Como eu sempre digo, assim muito obrigado, lógico, mas o Cidadão Cidade, ele só existe... que foi? Marcelo, Dia de luto. Aurelice Santos, a voz do samba campineiro, partiu para enfeitar o céu. Eu acabei de ver essa notícia, na verdade, estava um pouco antes de entrar aqui na live, eu vi essa notícia, e eu já deixar registrado, aproveitar o comentário do Marcelo, e deixar registrado aqui o meu pesar, meus sentimentos. A Aurelice Santos era uma cantora fenomenal aí do samba campineiro, de tantas e tantas mulheres guerreiras que fazem da cultura campineira uma cultura tão forte, muito embora desprestigiada. E eu queria deixar aqui registrado o meu pesar e minha homenagem aos familiares, aos amigos e a todo o samba, né? A toda as pessoas que fazem cultura na cidade por essa perda. A gente assim precisa resgatar a nossa memória e quando não se tem memória, a gente abre espaço para realmente para outras coisas ruins, né? Para culturas ruins se apossarem, né, da nossa sociedade, das nossas mentes. Então, sobre isso, queria perguntar para você. Obrigado, Marcelo, por ter nos falado isso aqui. Eu não sabia, eu fiquei sabendo agora. Gostaria de saber, assim, de você, o que esperar para o ano que vem. Assim, eu sei que é um ano muito difícil e que a gente já começou. Enfim, meus sentimentos a toda a família dessa artista. A Sergina Santos está dizendo. Então, assim, gostaria de perguntar para você como que você espera ser o ano, a parte da cultura, da memória para a cidade de Campinas. No caso aqui, da Aurelice Santos, que, por exemplo, já deveria merecer uma homenagem, né, no âmbito municipal, pelo menos. Então, eu gostaria de perguntar para você quais são os seus projetos e ideais para a cultura da cidade de Campinas. Olha, Campinas tem uma vida cultural muito intensa, né? E a gente tem artistas dos mais diversos ramos, do teatro, da música, das artes plásticas, do artesanato. Então, assim, nós temos uma vida cultural muito intensa. Contudo, nós temos uma política. O problema de Campinas que eu vejo é a política que não prestigia. Muitos artistas são prestigiados fora de Campinas, internacionalmente, e em Campinas não tem o prestígio, o espaço que tem, porque, infelizmente, a política de cultura na cidade, ela deixa muito a desejar. Se a gente for ver, por exemplo, eu acompanhei muito de perto o processo de implementação da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei assim, ímpar, né, que foi feita com muita luta, pressão para a destinação de verbas federais para o setor da cultura, e Campinas teve uma dificuldade muito grande de operacionalizar, né, quer dizer, a prefeitura não cabia à prefeitura a destinação de recursos, a prefeitura só precisava operacionalizar a distribuição desse recurso, e houve muita dificuldade, né, e se não fosse o Conselho de Cultura, se não fosse a organização do Fórum de Cultura, provavelmente isso não chegaria nas pessoas que precisam. E tanto a discurso era de que, mas é que as pessoas não se cadastram, quase como se não tivesse demanda, mas a demanda foi maior do que o recurso que foi proveniente. Então, teve artistas que acabaram não sendo contemplados. Então, o que eu acho, assim, na verdade, nesse ano foi aprovado um plano municipal de cultura, que é um plano muito bom, na verdade, é um plano que foi um plano bem elaborado, foi aprovado no final desse ano, com muita pressão, nós pressionamos para ter audiência pública no processo de aprovação, e eu acho assim, se esse plano for executado, isso a cultura da cidade tende a ganhar, né? Isso passa por investimento, isso passa por entender a cultura como geração de renda, como emprego, como a cadeia produtiva da cultura, isso passa a entender a cultura como um direito social
que deve ser garantido para todas e todos, então que não há que se priorizar apenas uma cultura de mercado, mas valorizar grupos culturais, grupos tradicionais, né? Então, eu acho que tem uma série de questões aí. Eu acho que se o Plano Municipal de Cultura for implementado, a gente tem condições de ampliar e de melhorar a cultura da cidade. O problema, na verdade, como vereadora, cabe, e a Câmara tem o papel de fiscalizar a implementação desse plano municipal. Então, devo dizer que vou estar empenhada na fiscalização da implementação desse plano, né? O problema é que, na verdade, a gente vê já nesse orçamento que foi aprovado, né, no final de todo ano, a Câmara, o prefeito apresenta uma peça orçamentária que tem que passar por deliberação e aprovação na Câmara dos Vereadores. E foi aprovado um orçamento, a maioria dos vereadores votaram a favor, eu votei contra, porque achava um absurdo, assim, mas que previa uma redução importante de verbas, não apenas para a área da cultura, mas para serviços públicos, para meio ambiente, para praticamente todas as áreas tiveram redução orçamentária, né? Então, essa é uma coisa grave, porque é muito difícil a gente ver como que sempre faz, implementa a política cultural sem verba, sem destinação de verba para isso, né? E mesmo a área da saúde, da educação e da assistência, que foram as únicas que tiveram aumento abaixo do que era a expectativa de aumento geral, né? Então, eu acho que isso é muito sério, assim, vamos ter que estar construindo aí com muita força, digamos assim, a pressão, a luta, e a própria Lei Aldir Blanc, todo o processo que aconteceu desde nível federal, estadual até municipal, mostra que quando as pessoas estão organizadas, o setor da cultura estava muito organizado, né, é possível a gente arrancar coisas, né? É possível você fazer política pública, que nesse caso dependeu menos da boa vontade e da competência dos governantes, mas mais da força organizada da sociedade, né? Então... Inclusive porque nesse período que a gente passou, a gente está passando, mais do que nunca, a cultura, as artistas, os artistas foram essenciais nas nossas vidas. Momentos em que a gente cumpriu, dentro da medida do possível, restrição social, ficar em casa. Então, seja lá por quais foram os meios, né, os digitais, que estiveram mais presentes do que nunca, a arte ela se mostrou cada vez mais importante nas nossas vidas, seja lá qual for a forma de arte, né? Então, falando sobre a arte, inclusive a arte da própria política, nós que estamos de fora, quando a gente vê uma pessoa que vence politicamente, sempre tem uma certa associação com essa vitória, com uma coisa a história política da pessoa se achar descolada da própria sociedade, né? Existe, infelizmente, isso das pessoas se sentirem acima do bem e do mal, né? Então, nesse sentido, aqui, olha, o Antônio Ramos da Silva está perguntando, Mariana, como faz para continuar humilde sendo a mulher mais votada na história para a Câmara de Campinas? Eu não sei, eu acho que assim... não é porque se você achar que você está acima, né? Você, na verdade... É porque eu acho que tem um certo status, que eu acho que é um status bocó, na verdade. Não é uma questão de status, né? Porque eu entendo que representação é representação, né? É ser representante. E você não é status, né? Enfim, eu acho que tem não sei te dizer, mas é que eu particularmente não gosto desse status de salto alto que muitas vezes acontece, assim, né? E eu acho que ser representante, estou representando porque não por mim mesma, né? Mas é por. Eu já falei isso para você uma vez, né, Pedro? Para mim, estar como vereadora é a mesma. Eu faço um paralelo como ser servidora pública, né? Porque eu sou servidora pública, né? Eu estou afastada das minhas atividades, mas eu sou uma funcionária do Estado, né? Trabalho na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas.
Então, eu acho que ser uma vereadora, ser uma representante, é ser uma servidora, é servir, né? Nesse sentido, né? De estar prestando um serviço e, e eu acho que é isso, assim, não sei te dizer, Antônio. Entendi. E olha, tem o Magrão percussionista aqui, que é uma figura assim da cultura importantíssima da cidade de Campinas. Aqui, ó, Mariana querida, é o reflexo de um voto que deu certo, jovem guerreira. Obrigada, Magrão, obrigada. E a Sergina Santos que está aplaudindo aqui a sua resposta. Aqui. E eu queria perguntar para você sobre a arte da política, a arte do diálogo, a arte de lidar com as adversidades. A gente está vivendo uma época que o Facebook ele acaba se tornando mais um palco para mostrar que eu sou superior, que eu sei falar, que eu sei, né? E do que uma possibilidade de trocar informações. Então, às vezes eu vejo muito assim diálogos que parecem mais, enfim, uma fala que é assim para a pessoa ouvir o som da própria voz, né? Na verdade, no caso da escrita. Então, assim, como que você se prepara para um ano em que a gente vai precisar ter, assim, parece que um esforço redobrado no sentido de ouvir, de se colocar no lugar de fala e de escuta também? Como que você está se preparando nesse sentido? A primeira coisa é descansar um pouco, né? Porque esse ano foi difícil. Eu falei pro Pedro que eu dei uma desligada 2 dias do WhatsApp, voltei a ler uma literatura, estou lendo Machado de Assis, estou, assim, entrando aí um pouco de... fazendo aí uma limpeza espiritual para começar o ano, né? Mas eu acho na verdade, assim, essa questão, né, do diálogo, né, eu acho que é um exercício, né? A gente ser exercício. Isso não significa ser panaca, né? Porque quando as pessoas vêm armadas, eu falo assim, que assim, a gente sabe responder também, né? Então, assim, a gente não é panaca, a gente estamos ali dispostos a dialogar, conversar, mas se vem com. A gente sabe ser pimenta também, né? Sabe? Então, e muitas vezes é precisa dar respostas, enfim, né? Porque a gente também aqui não é Marte para ouvir calado, né? Então não é isso. Mas eu acho que é um exercício de estar entendendo o que são as grandes questões, né? Isso, na verdade, se relaciona com a pergunta anterior, né? Que, na verdade, é estar cotidianamente. Eu gosto muito de fazer trabalho na rua, de estar ouvindo, conversando, de estar indo nas escolas, centro de saúde. Eu gosto muito disso, assim. Eu acho que, assim, as pessoas, quando tem ato, manifestação, e aí tem o pessoal que tira foto e fala, nossa, Mariana, as fotos ficam tão legais, que você fica tão feliz, porque eu gosto, eu acho muito bom, assim. E eu gosto muito mais do que fazer aquelas cerimônias, né? Eu acho muito mais vibrante do que fazer essas cerimônias, né? Enfim. Mas eu acho que isso é importante, assim, sabe? E em relação ao ano que vem, infelizmente, eu acho que a gente vai ter um ano mais duro do que 2020. Né? Se 2020 foi um ano duro, o ano de 2021 vai ser muito duro. E eu não digo isso para plantar pessimismo nas pessoas, né? Não é nada disso. Eu sou bem otimista, na verdade, né? Eu gosto daquela frase, né? Que é o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, né? Mas eu acho que vai ser um ano muito duro, porque nós estamos vendo o agravamento do processo da pandemia, né? Não é pouca coisa que nós estamos passando. Tem pessoas próximas, né? E quando assim a gente vai sentindo que a pandemia vai chegando cada vez mais próximo da gente, né? Então começa a ter conhecidos, pessoas que faleceram, né? Familiares de conhecidos, essas coisas vão chegando perto da gente, né? Então a gente vai vendo que a gente vai sendo afetado pessoalmente por isso, por essa situação dramática que nós estamos vivendo, né? E eu acho que
janeiro tende a ser a ser um mês difícil. Eu espero que a gente consiga, o mais rápido possível, o Brasil consiga fazer esse processo de vacinação, embora com a confusão que esteja, não sou muito esperançosa de que isso vai acontecer rápido, né, no sentido de que vai ter organização, né, que o Brasil vai conseguir adquirir as vacinas, produzir vacina, distribuir vacina, com toda essa desorganização que está colocada no Ministério da Saúde. Acho que vai ser um processo mais lento do que deveria, né, e eu acho que a gente precisa cobrar a responsabilidade disso de quem tem responsabilidade, né, que é o governo federal. Então, eu acho que para mim, o impeachment do Bolsonaro, ele teria que ser uma necessidade também por conta disso, né? Para mim, o impeachment e a vacina são coisas são inseparáveis, né? O nosso presidente conspira contra a vacinação, contra a gente melhorar essa situação. Então, acho que é uma situação complexa. O fim do auxílio emergencial vai colocar uma situação de miséria que nós já estamos vendo e já estamos sentindo, né? Então, já tem aí, né? A gente sabe que tem desemprego, achatamento na renda, aumento da violência de gênero, da violência racista, o esgarçamento do tecido social, né? As pessoas vão aí passando por processos desumanizadores, né? Então, acho que vai ser um processo muito difícil. Ao mesmo tempo, você tem uma agenda do neoliberal a galope, né? O anúncio do Bolsonaro de revogar todas as portarias que regulam a saúde mental, o que implica a possibilidade de acabar recursos federais para programas de saúde super importantes, como CAPES, residências terapêuticas, consultório de rua, processos de privatização que estão vindo a galope, né? Privatização do Correio, fechamento de agências do Correio. Então, assim, a gente está vendo aí a agenda neoliberal vindo com força e que, na verdade, só tem um interesse, né? Quer dizer, nesse processo passar a conta dessa crise para a grande maioria das pessoas, para o conjunto dos trabalhadores do Brasil. Então, eu acho que vai ser um ano difícil, né? Mas, ao mesmo tempo que vai ser um ano difícil, eu vejo que o processo da eleição ele é só um sintoma, né? Quer dizer, um sintoma de que existe simplesmente uma juventude combativa, uma juventude que, embora muitas vezes desacreditada, é uma juventude que traz questões novas, né? Eu vejo um ascenso de representações de mulheres, de negritude, de LGBTs, setores que sempre foram excluídos da sociedade, mas que estão aí, né? As mulheres, eu sempre digo, né? Quem fecha as contas em casa são as mulheres, quem cuida dos filhos, quem cuida das crianças, dos doentes, dos idosos. Quer dizer, a mulherada já carrega as coisas nas costas, né? E elas estão na liderança de muitos processos, né? Em associação de bairro, em ocupação urbana, as mulheres jovens, meninas muito jovens que lideraram a ocupação das escolas, então elas já são lideranças e que agora tem aí, estão, digamos assim, conquistando espaço nos espaços de representação. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que vai ser um ano difícil, vejo possibilidades e potências que estão colocadas na sociedade. Eu acho que, em grande medida, é a organização do povo, a luta social, a luta na rua, que pode tanto digamos assim, frear esse governo genocida como Bolsonaro, impor o impeachment, né, e exigir a vacina e exigir que nós tenhamos políticas como renda básica, como investimento na área da saúde, políticas públicas que são tão essenciais nesse momento, né? Eu me lembro que na última entrevista que a gente fez, nós fizemos uma menção, uma homenagem da nossa forma mais sincera a Marielle Franco, e eu lembro que teve, assim, digamos que um tom emocional da minha parte também, da sua, da gente relembrar essa figura tão importante da nossa política, que tanto nos ensina e ainda nos ensina, apesar de ter sido brutalmente assassinada. E hoje, assim, conversando com você, eu sinto que, apesar de ter toda essa história de abuso, como o caso da Isa Pena, por exemplo, recentemente, que
é um acúmulo que dentro de nenhum local deveria acontecer, logicamente, mas ali, especificamente, no local, inclusive, que está sendo filmado, tem um abuso daquele tipo, né, aquela masculinidade tóxica ali, inclusive teve depois a reunião de pessoas que o apoiaram, né, apoiaram o sujeito, né. Então, assim, eu gostaria Foi uma de... cena nojenta, não tem outra. Eu falo assim, é nojento o que aquele deputado fez, foi nojento os deputados depois saírem em defesa dele, sabe? E reivindicando aí a moral do cidadão de bem, do pai de família e não sei o quê. Enfim, é uma cena nojenta. É uma cena nojenta que a Isa denunciou ali, acho que foi muito corajosa em denunciar, e foi importante a denúncia da Isa. As nossas deputadas, a Érica e a Mônica Seixas, já estavam denunciando há muito tempo, né, a Isa, a Érica e a Mônica, e é uma coisa que nós passamos, assim, e nós passamos quando nós estamos nos espaços da política, e quando também isso não é incomum em outras, né, em outros... trabalhadoras que são assediadas no espaço de trabalho. Infelizmente, o Brasil é um país machista, um país em que isso, inclusive, é revestido de romantismo, né? Quer dizer, quando ele vai falar, mas foi apenas um abraço, porque eu tenho... Ou que ele falou, tem mulheres no meu gabinete, enfim, toda uma retórica ali para tentar deslegitimar uma violência, né? Foi uma violência que aconteceu, uma violência nojenta, e eu espero que esse deputado seja cassado. É o mínimo. O mínimo que pode acontecer é ele ser cassado, na verdade. É o mínimo. É o mínimo. Olha, o Antônio Ramos da Silva, ele fez duas colocações aqui, só que eu vou fazer o contrário, tá, Antônio? Eu vou ler de baixo para cima. Aqui. O otimismo da vontade traz esperança de um novo tempo, com a configuração da próxima legislatura, aumento das bancadas de esquerda e feminina. O pessimismo da razão não nos deixa esquecer que o governo Jonas Dória continuará controlando a Câmara. E aqui, ele está dizendo aqui, pensando no otimismo da vontade, você acha que a nova configuração da Câmara, o crescimento da bancada feminina, o pessimismo da razão nos impede de esquecer que o Jonas Dória continua controlando a maioria do legislativo? Olha, eu acho que é as duas coisas. Acho que o Jonas Dário, né, na verdade, o prefeito, o novo prefeito, vai continuar controlando a Câmara. A gente está vendo esse processo, negociação pesada que está acontecendo, inclusive de setores que antes se reivindicavam oposição, ainda que a direita, entrando no governo. Então, o anúncio do PSD entrar no governo, o Arthur Orsi apoiar o Dário já no segundo turno, e o PSD entrar no governo, né? Quer dizer, isso mostra que as negociações para a composição do governo devem estar pesadas, né? Ao mesmo tempo, acho que a gente ampliou, né? Nós ampliamos, nós temos força, e na verdade a esquerda, não apenas numericamente, mas a esquerda chega com força social, isso é mais importante, né? O mais importante é que nós chegamos com força social, né? Nós chegamos mostrando que nós temos, e isso faz toda a diferença, né? Porque na Câmara não é o melhor argumento que vence, é a força. É o quanto aquelas questões têm base, repercutem na sociedade, né? E eu vejo muitos momentos em que os vereadores, de fato, temem a voz, a opinião pública. E eles temem. Muitas vezes eles fazem discursos cínicos, querendo dizer que não estão importando, que não se importam com o povo, né? Mas eles temem a opinião pública, né? Então, eu acho que é uma questão acho que é as duas coisas, né? Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Saber que tem muita clareza aí que não vai mudar, assim, o Dário vai continuar controlando a Câmara, e é importante que a gente não entre nessa, né? Eu digo assim, quer dizer, a gente precisa continuar fazendo oposição de projeto, né? Nossa oposição é uma oposição de projeto, não é uma oposição lateral contra uma coisa ou outra, né?
Nós discordamos do projeto de cidade que o Jonas está implementando e que o Dário representa. O Dário e o Rafa, no segundo turno da eleição, assim, o debate era uma coisa impressionante, né? Debate para prefeito que não tinha política pública. Não se falava em política pública, é só parceria público-privada, terceirização, relação com as entidades conveniadas, né? Então, assim, poxa vida, Campinas tem uma série de serviços e que estão aí sendo desmontados e isso não passa, o debate da eleição não passa por isso, né? Então, isso já mostra qual vai ser o programa que vai ser implementado aí no próximo período. Ao mesmo tempo, nós estamos maiores, né? E eu vejo assim, que o Antônio pergunta se vai ser menos complicado. Acho que sim, acho que vai ser pela força que nós já representamos, pelo fato de aumentar a bancada, agora não sou mais só eu, né, então do PSOL, não sou só a única mulher, né, como fui a única mulher nessa legislatura, acho que a gente vai ter mais aí, mais calibre, né, para a gente conseguir. E eu acho que a gente precisa passar da defensiva para a ofensiva. Tenho pensado bastante nisso. É claro que em muitos momentos é necessária a resistência, né? A gente fez resistência em vários momentos e é importante, mas acho que muitas vezes também a gente fica sempre nas cordas, né? A gente nunca consegue sair das cordas, a gente está sempre ali, né? Reagindo. Eu acho que a gente precisa ter algumas iniciativas de ofensiva também. Eu tenho feito, desse ano a gente trabalhou muito com isso, né? Então a gente propôs renda básica, leito para todos. Agora, no final de ano, a gente fez uma emenda no orçamento, apresentei um projeto também de autorizativo de compra de vacinas. Enfim, acho que a gente precisa fazer propostas de ir para propositiva também, né? Mesmo sabendo que isso enfrenta todos os bloqueios aí, todos os boicotes do governo. Eu acho que é importante, porque acho que a gente precisa pautar eles também, sabe? Eu vejo com esse o grande desafio do próximo mandato aí. Agora um pouco mais experiente, eu acho que esse vai ser o desafio. Inclusive, eu gostaria, assim, eu sei que você que é entrevistada, mas nossa live, nossas regras, queria só fazer um comentário aqui, sabe? Sobre o otimismo. Tem um pessimismo que a velha política, a velha direita, tenta pregar no sentido de dizer, mas a política não é um espaço de mudança, nada vai acontecer na política, não espere que nada de bom venha daqui, porque enquanto as pessoas permanecerem pessimistas e paradas e com medo de agir e se achando solitárias no mundo, a política não é uma cadeira vazia, né? Ela se ocupa. Então, quem está ocupando está se beneficiando desse pessimismo, né? Então, em terra onde existe um pessimismo arcaico e que precisa ser vencido, ser otimista, acho que também é um ato de resistência e de ação, né? Acho que sim, é isso aí. O Margrão está perguntando como você acha que vai ficar a composição da Câmara de Campinas com as novas candidaturas? Muito fascismo na área. Na verdade. Uma coisa, desculpa, vou dar uma de Jô Soares aqui. Desculpa te interromper, já interrompendo. Aqui, Não, olha. É que ele está dizendo aqui, ó, esse crescimento do PSOL nos traz esperança também. Com certeza, eu acho que o pessoal, na verdade, por pouco a gente não faz 3, né? Teve até um momento lá que a Letícia da Banca Preta, durante a apuração, tinha um momento que parecia como se estivesse entrando, e a gente já estava comemorando, mas aí depois, né, nas quebras, acabou que a gente fez só 2 cadeiras. Mas acho que a gente precisa sonhar alto, né? Eu acho que a gente precisa ir para cima mesmo, ampliar a bancada, pensar em prefeitura, enfim, né? Acho que a gente precisa ir para além da eleição também, né, gente? Acho que porque a eleição ela é parte do processo, né? A eleição ela é um retrato distorcido da realidade. A questão para a gente é ter força social, de fato, né? Eu acho que esse é o desafio, né? Ter força social de fato, porque a eleição, infelizmente, eu sempre digo assim que a Câmara dos Vereadores, para ser de fato democrática, antimachista, antirracista, anti-LGBTfóbica, voltada para os interesses dos trabalhadores, precisa
destruir e começar de novo, porque é um negócio assim, é um negócio muito enraizado ali. Eu acho que tem muito, a gente precisa construir força social real para, inclusive, conseguir exercer essa força, muitas vezes, na pressão sobre aquilo que são os poderes, né? Mas, como eu vejo a composição da Câmara, eu acho assim, tem bastante gente ali que eu não conheço, né? Alguns eu já conheço. Tem muitos. E essa coisa do fascismo, na verdade, eu acho que muita gente tentou ir na onda, quando a onda bolsonarista, sabe? O Brasil tem muito isso, assim, é político que vai na onda, né? Quando a onda está para um lado, tenta surfar na onda. A onda virou para a esquerda, surfa na onda da esquerda. A onda virou para a direita, surfa na onda da direita. Então, assim, a gente tem muito isso, assim, no Brasil, enfim. É uma questão da nossa tradição política. Então, eu acho que também tem muito bolsonarista ali enrustido, acho que tem, em geral, né, digamos assim, muitos deles vão negociar cargos, né, com o governo, e a gente sabe que os partidos negociam cargos. Agora, eu acho que a gente vai precisar construir oposição séria, porque quando a grande questão é assim, a gente não está fazendo, a gente não está de brincadeira, né? Eu acho que essa que é a questão, né? Nós estamos falando de coisas sérias, falando da vida das pessoas. E as pessoas também, quando você tem papo sério com as pessoas, acho que a dureza do momento leva as pessoas a entenderem que as coisas não são assim, né? Que não são. Eu acho que muita gente entendeu que o voto que ela deu para o Bolsonaro teve consequências nefastas na sua vida, e acho que a rejeição também do governo Dário no segundo turno aqui, Campinas foi a campeã nacional, né, de votos nulos, brancos e abstenções. Então, isso mostra também uma rejeição grande ao que foi a política do governo Jonas, e afinal, Rafa e Dário eram, em alguma medida, continuidade, né? Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é falar sério mesmo e ter muita, muita, muita força e procurar ter base social, procurar ter força real na sociedade campineira também, mas não apenas, né? Acho também que as questões municipais, elas estão encadeadas com as questões nacionais e internacionais, né? Então, na verdade, essa é uma questão, assim, né? A luta antirracista nos Estados Unidos, que derrotou o Trump, os atos antirracistas aqui no Brasil, as lutas das mulheres, enfim. Acho que as coisas municipais, elas não se descolam das questões nacionais e internacionais. Então, tudo isso vai tá no jogo ali, a Câmara é um grande jogo de xadrez, né? E eu acho que, para mim, a questão ali é que as nossas peças ali naquele jogo, elas só têm força se elas tiverem base, né? Respaldo. Senão, é jogar o jogo deles, né? Olha, só uma coisa. Aqui a gente fala de política, a gente faz assim uma live e todo mundo assim, às vezes quando eu vejo assim um programa meu depois, eu falo, puxa, né? Podia ter falado melhor, podia ter me saído melhor. Eu tô falando isso porque o Antônio Ramos estava dizendo na segunda pergunta, eu estava tentando melhorar o texto da primeira. Desculpe. Não tem do que se desculpar. A gente está aqui num processo de aprendizado mútuo, sabe? A gente vem aqui para falar, para acertar, para errar. Então, se eu errar, me corrijam, por favor, porque é assim que a gente vai aprendendo e a gente não tem que ficar se culpando pelo processo de aprendizado político, de diálogo, né? E depois desse período que a gente passou, em que assim tem uma polarização política tão nociva e tóxica, no sentido de tentar jogar o outro na lata do lixo da história, porque não pensa igual, a gente chega num ponto em que a gente se pega podando a gente mesmo e com medo de errar, né? Com medo, inclusive, de acertar, né? Então, eu acho que a gente termina o ano com uma outra forma de ver a política, com um outro olhar. E você que usa óculos sabe do que eu vou dizer agora, né? A gente precisa mudar o óculos da nossa forma de ver a política. Não precisa ser essa coisa sisuda, essa coisa de máquinas falando como se fosse um texto perfeito e, sabe, tudo um processo de aprendizado. Então tá tudo certo. Obrigado, aquele dizendo. Eu que agradeço, imagina, eu fico feliz quando eu vejo as pessoas interagindo aqui, que é sinal que o cidadão cidade está servindo para o que veio, sabe?
Então, assim, eu gostaria de perguntar se tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e que eu não fiz. Me senti agora na bujanra. Mas é nele mesmo que eu me inspiro para fazer essa pergunta. Provocações. Eu amo ele, eu amo. É Ai, nele que eu penso quando eu faço essa pergunta. saudades, né, da bujanra. Sabe que eu lembro Mas, da bujanra quando eu era adolescente e eu assistia muita TV Cultura e eu adorava assistir a bujanra. se você tivesse nele, assim, o que você gostaria que ele perguntasse, assim, sabe? Qual que você é a pergunta aqui? Você gostaria? Nossa, que difícil, eu não sou. Agora você me pegou desprevenida, Pedro. O que eu gostaria que ele me perguntasse? Ah, não sei, não sei, não vou dizer, O não que é a consigo. vida, Mariana? O que é a vida? A vida é aprendizado, estamos aí para aprender, né? A gente vai ficando cada dia mais calejado, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. E assim, isso é isso que você fala, né? Na verdade, a gente sempre fica, né? Toda vez que a gente vai começar, para quem aqui no Fofocas do Backstage aqui, toda vez que a gente vai começar, o Pedro fala assim, né? Ah, e vamos lá, como se fosse a primeira vez, sempre aquele gelinho, né, no estômago. E dá mesmo, né? A gente fica. Eu acho que a gente precisa. A vida é aprendizado, mas é ousadia também. Acho que a gente está precisando de ousadia, né? Precisamos ousar. O que é a Então, vida, Pedro? olha, o Antônio Ramos da Silva, o Magrão percussionista, gostaria de agradecer aqui a Sergina Santos, que é um dos pilares aqui do nosso programa. Gostaria de agradecer aqui ao Marcelo Lírio Lírio, que nos trouxe uma notícia triste, é uma notícia de perda, mas é uma notícia para a gente também se lembrar que a gente só perde aquilo que a gente tem de mais valioso, e que a gente tem uma cultura muito expressiva, maravilhosa, que temos mulheres